Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia 27 de agosto, dia de falar sobre um show, e eu não podia escolher outro músico, outra pessoa para homenagear aqui no canal. 25 anos da morte de um dos maiores guitarristas da história. Estou falando de Steve Ray Vaughan, tá aqui passando com a sua banda Double Trouble. Hoje faz 25 anos que ele nos deixou para entrar para a eternidade. Steve Ray Vaughan ele não sabia ler uma nota musical, mas isso não impediu dele compor várias músicas e de fazer covers de músicas de outros artistas, muitas vezes melhor do que o próprio compositor da música. Eu cito logo de cara Little Wing. Eu costumo dizer que Little Wing, que o Jimi Hendrix fez e gravou, a do Steve Ray Vaughan é melhor. Ele era apelidado Billy the Kid do blues, pela rapidez que ele tinha na guitarra. E ele começou muito cedo, ele com 6 anos de idade, ele ganhou uma... Eu vou conferir que são 6 anos de idade mesmo. Ele ganhou uma guitarra de brinquedo dos pais e ele mesmo com 6 anos trocou as cordas para fazer da guitarra uma espécie de baixo. Ou seja, ele já tinha uma sensibilidade lá com as cordas do instrumento, né? Aí depois, adolescente, ele já estava lá empunhando a Fender Stratocaster clássica, que ele tocou a carreira toda dele, pelos bares de Austin, no Texas, já estava fazendo sucesso, tudo. Em 78 ele formou a primeira versão da Double Trouble, que é a banda que acompanhou ele até o final da carreira. Em 81 fez-se a formação clássica do Double Trouble, que é Steve Ray Vaughan na guitarra, Chris Layton na bateria e Tommy Shannon no baixo. Em 1982 aconteceu a gravação do primeiro disco dele, o Texas Flood, que saiu no ano seguinte. Ele fazia parte da banda do David Bowie, ele tocava guitarra com David Bowie. O John Hammond, o produtor, viu lá o Steve Ray Vaughan e falou: não, esse cara não pode ficar atrás do David Bowie não, vamos colocar ele na frente que ele tem muito o que dá. E foi um dos maiores guitarristas da história. Ele gravou esse primeiro disco, Texas Flood, em 72 horas, as 10 faixas, e no mesmo ano ele só tinha um disco gravado. Ele ganhou a tríplice coroa da revista Guitar Player, né, a bíblia dos guitarristas. Ele ganhou o prêmio de revelação, melhor guitarrista de blues e melhor álbum de guitarra. Apenas Jeff Beck, imagina, havia alcançado esse feito, e ele conseguiu na estreia dele, né? Aí em 84 ele lançou o disco Couldn't Stand the Weather, que ele já ficou grande, assim, ele fez show no Carnegie Hall, imagina, em Nova York, de lançamento desse disco. Aí em 85 ele lançou Soul to Soul, que é um disco mais encorpado, porque o Double Trouble ganhou a adição de 2 novos integrantes. Os puristas reclamaram, preferiam o Steve Ray Vaughan com o power trio dele, mas eu acho que ficou legal. E é aqui que começa a história desse DVD, porque esse DVD é muito legal, porque Live at Montreux, o grande festival de jazz na Suíça, 1982 e 1985. É um DVD duplo. Esse aqui que a gente está vendo é o show de 82, é o primeiro. Aí em 82 são coisas muito diferentes, porque ele era um cara em busca, queria um lugar ao sol, né? Então ele participou da Blues Night. Foi um dos primeiros, acho que ele abriu à noite, tocou um set lá tímido de 40 minutos, não sei se teve muito público. E em 85 foi outra coisa, ele já era estrela do blues, dessa Blues Nights, ele fechou a noite, deu show de 1h30. Então esse DVD eu acho muito legal porque ele cobre assim esses dois lados, né? O cara lá... Aí você me pergunta, qual é o melhor? Eu não sei, porque 82 ele não tinha experiência de 85, mas ele tinha um tesão de querer mostrar pro mundo quem era ele. E 85 é aquilo, o cara já era mais experiente, tem a participação do John Copland em algumas músicas, então eu não sei dizer qual é o melhor. A melhor pedida é ver os dois. E é legal porque o primeiro disco tem 8 faixas, o segundo tem 11. E só 2 músicas são repetidas nos dois, que é o Texas Flood e o Pride and Joy. Então você tem um estilo, uma visão muito abrangente da carreira dele, pelo menos da primeira metade, né? Porque ele morreu em 90, então ele ainda teve uma... você vê bem a evolução dele como guitarrista, como showman, tudo. Então eu recomendo muito esse DVD.
E vendo ele a gente fica com uma pena, porque até onde ele poderia ter ido, né? Porque no dia 27 de agosto de 1990, 25 anos atrás, ele fez um show. Ele saiu de... Era um show para 30 mil pessoas, com Eric Clapton, Buddy Guy, Robert Cray e Jimmy Vaughan, irmão dele. Era um show no Wisconsin. E o helicóptero que levaria ele até Chicago se espatifou numa montanha. Ele morreu. E o curioso é que, além do helicóptero dele, tinham mais 3, levando os outros artistas, tudo. E só o dele que aconteceu essa coisa trágica, né? O helicóptero dele foi o único que, sei lá, o clima estava ruim, virou na direção errada e se espatifou lá numa montanha. Eu tenho até um box de acho que 3 ou 4 CDs do Stevie Ray Vaughan, meio que coletânea com raridades, que tem algumas músicas gravadas nesse show, mas é em áudio, não é em vídeo. Mas vale a pena procurar, é um box, acho que é SRV o título. E para terminar esse vídeo, eu queria citar a frase do B.B. King, que eu acho muito, muito bacana essa frase dele, que o B.B. King falou logo depois da morte do Stevie Ray Vaughan, que é o sentimento dele. Ele fala: eu não acho que ele estava ciente do quanto tocava bem. Muitos de nós sabíamos que ele era realmente bom, mas esse impacto nunca nos atingiu de forma tão forte até perdermos ele. É mais ou menos isso, né? O Stevie Ray Vaughan sempre foi um grande guitarrista, tudo, mas acho que depois da morte dele, a lenda ajudou ao cara que realmente ele tá. Eu acho que top 5 de guitarristas da história não dá pra tirar o Stevie Ray Vaughan, na minha opinião. Eu queria saber de você, se você conhece o Stevie Ray Vaughan, se você acha ele um dos maiores guitarristas do mundo, o que você gosta de ouvir dele. E deixa aqui no comentário, a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau!